Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sábado à tarde, estudando o livro dos médiuns. Então, hoje nós estamos começando um novo capítulo, é isso não, John? Isso mesmo. Nós vamos estudar bicorporeidade e transfiguração, capítulo 7. Então, vamos aguardar um pouquinho, nossos participantes se aproximarem. Estamos quase começando o verão, né? Melhor, o verão já começou, né? A primavera já começou. O verão daqui uns dias. Vamos lá. Então vamos fazer a oração, fazer o nosso evangelho, para que nós possamos hoje, junto, termos o amparo da espiritualidade, o nosso caminho, sempre nos acolhendo, nos aconchegando. Oi, John, bem-vindo. Eu vou fazer a leitura do Evangelho. Bem-aventurado os que têm o coração puro. E, claro, a primeira, deixai-me a mim, as criancinhas. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. O que será que Jesus quis nos ensinar, né? Com essa mensagem, com a pureza? Por que o coração puro? Porque quanto menos maldade, quanto mais limpo, quanto menos questionamentos, acometimentos das mazelas, das más inclinações, mais próximos nós estamos do caminho com o Mestre. É isso o ensinamento. E que nós possamos hoje, com o coração puro, aberto, cheio de disponibilidade, preenchido pela disponibilidade, nós possamos aprendermos um pouquinho mais com o livro dos médiuns. Boa noite, Fé. Seja bem-vinda. Boa tarde, né? Eu que tô achando que já é final do dia, já é noite. Já fiz tanta coisa hoje, mas vamos lá. O capítulo de hoje é aquele que trata da bicorporeidade e da transfiguração. Nós vamos... Olá, boa tarde, Daniel. Ele vai falar sobre... Nesse capítulo nós vamos estudar sobre as aparições de espíritos vivos, certo? Homens duplos, Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Paula, Vespasiano, certo? Nós já estudamos uma parte dessa etapa, certo? Sobre a apresentação. Isso. Hoje a gente vai falar sobre a transfiguração, item 122. No item 122, certo? Nós já falamos sobre Vespasiano na aula passada, nós falamos sobre Santo Antônio de Pádua e agora transfiguração, que é o item 122 dentro do capítulo 7, certo? Eu estava aqui nos meus apontamentos achando a linha para nós retomarmos. Então vamos lá. Vou fazer a leitura e nós vamos conversar. Enquanto isso, o John logo entra, ou senão até a chegada dele nós vamos comentando, ok? Vamos. Transfiguração, o que é isso? Passamos ao segundo fenômeno da transfiguração. O que é isso? Consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. A esse respeito, eis um fato do qual podemos garantir a total autenticidade que se passou nos anos de 1858 e 59 nas redondezas de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos gozava da faculdade singular de se transfigurar, isto é,
tomar em dados momentos a aparência de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ver a pessoa diante de si, tamanha era a semelhança com os traços do rosto, o olhar, o som da voz até a fala. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da jovem interferisse. Ela tomou diversas vezes a aparência de seu irmão, morto alguns anos antes. Tinha não somente o semblante, mas também sua silhueta, o volume do seu corpo. Um médico local, boa tarde, seu amor, seja bem-vindo. Muitas vezes testemunha desses fatos bizarros, querendo assegurar-se de que não era vítima de uma ilusão, realizou uma experiência. Obtivemos os fatos por meio do próprio médico, pelo pai da jovem e por diversas outras testemunhas oculares, honradas e dignas de fé. Ele teve a ideia de pesar a jovem em seu estado normal e depois no estado de transfiguração, quando ela tinha a aparência de seu irmão de 20 e poucos anos, muito maior e mais forte. Pois bem, verificou-se que nesse último estado o peso era quase o dobro. A experiência foi conclusa e era possível atribuir essa aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato em que determinada época foi chamada de milagre e que nós chamamos simplesmente de fenômeno. Bom, o que nós temos aqui? Para exemplificar essa condição mediúnica, esse fenômeno mediúnico da transfiguração, que é a transformação que ocorre no médium em razão do processo de conexão com a espiritualidade, que faz com que o médium modifique todo o seu semblante, toda a sua estrutura, e esse médico identificou que até o peso poderia ser modificado. E então vai consolidar essa experiência para identificar e para provar. Aqui vale uma ressalva. Nós temos por hábito esperar de provas extremamente concretas para verificar se é um fenômeno mediúnico. Isso tem alguns dos fatores que levam a essa situação, é a capacidade humana de tentar ludibriar os outros para levar vantagem. E a segunda, de a gente não ter a capacidade de compreender o processo de conexão com a espiritualidade e achar que isso é mirabolante, que isso é coisa de um falsário, é sobrenatural. E esse distanciamento é que leva a isso. Mas vamos ver o que acontece? O que diz o item 123? Em alguns casos, a transfiguração pode ter por causa uma simples contração muscular, que pode se dar à fisionomia uma expressão muito diferente do sistema de internet. Parece que voltou. Mas nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá aparecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher e seu peso, sobretudo, não aumentará nem diminuirá. No caso que tratamos, é evidente que há algo mais. A teoria do perispírito vai nos pôr na direção certa. Admite-se, em princípio, que o espírito possa dar ao seu perispírito qualquer aparência, que por uma modificação na disposição molecular, ele possa lhe dar visibilidade, tangibilidade e, consequentemente, opacidade. Pela combinação dos fluidos. Certo? Então, vou parar aqui para a gente conversar um pouquinho. O que ele começa a mostrar para nós? Boa tarde, Nita. O sonambulismo tem se percebido, foi registrado especialmente por Kardec, que no momento daquele sonambulismo que era dado como um processo mediúnico, havia uma modificação na expressão do médium. E ele também admitiu, com aquele grupo que estudava,
uma modificação na disposição molecular, a ponto de modificar o que está se vendo e o que se está se sentindo, até o tom. E que o perispírito, foi isso que ele chama a atenção, para essa capacidade do espírito de fazer, no momento de incorporação, essa transformação. Mas lembramos bem que isso não acontece com qualquer fenômeno mediúnico. O médium que faz esse recebimento, que permite que o seu organismo seja objeto dessa incorporação mediúnica, dessa comunicação mediúnica, ele tem que ter todo o perispírito e o seu fluido vital e o seu ectoplasma disponível para isso. Fazer só um comentário mais, eu nunca vi fato da transfiguração efetivamente, mas já verifiquei situações em que há uma mudança tão grande no formato da postura. Parei que John está chegando. Olá, John, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem? Desculpa o atraso, vamos lá. Bem-vindo, John. João, eu não sei se você conseguiu nos acompanhar antes de chegar aqui. Eu estou falando da transfiguração e a capacidade do perispírito se ajustar em determinadas condições de conexão com o espírito que vai comunicar, que o médium permite que aquele espírito modifique o formato do corpo. Eu já vi pessoas ficarem totalmente tortas, corcundas, já vi modificar o tom de voz, já constatei situações variadas nesse sentido. O formato do rosto, na expressão, é coisa muito comum em algumas manifestações mediúnicas. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Eu acredito que, como eu não peguei o início ali, eu vou seguir ali e quem sabe a gente pega o fio da meada e eu consigo fazer um comentário com um pouco mais de base. Ok, então vamos lá. O que diz Kardec? Que o perispírito de uma pessoa viva, afastada do corpo, possa sofrer as mesmas transformações que a mudança de estado se opere pela combinação dos fluidos, né? Então, foi isso que ele estava falando desse ajuste. E agora vamos lá. Imaginemos agora o perispírito de uma pessoa viva, não fora do corpo, mas irradiando ao redor do seu corpo de maneira a envolvê-la como de um vapor. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações e quando separado do corpo. Se ele perde sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e se ocultar como se tivesse mergulhado no nevoeiro. Ele poderá mesmo mudar de aspecto, tornar-se brilhante, se há vontade e o poder do espírito. Então, ele fala sobre a capacidade da opacidade, ou seja, da pessoa emanar mais brilho e menos brilho, a questão fluídica. E essa modificação acontece no ajuste da conexão, da comunicação. E ainda vai dar um outro exemplo, tipo, um outro espírito combinando seu próprio fluido com o primeiro, pode substituir sua aparência de maneira que o corpo real desapareça sobre o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar segundo a vontade do espírito. Essa parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho, raro, é preciso dizer, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, ela se explica da mesma maneira para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou porque a quantidade de matéria não aumentou. Ele sofreu a influência de um agente exterior que pode aumentar ou diminuir peso relativo, como explicamos acima. E pois provável que, se a transfiguração tivesse ocorrido sob o aspecto de uma criança, o peso teria diminuído proporcionalmente. Ele fala a conexão numa manifestação espiritual, dependendo sempre do fluido vital do médium e do espírito, a capacidade de comunicação de ambos
pode ocorrer, além da mudança de fisionomia, da mudança de voz, que a gente já... Algumas mudanças que podem mexer com a densidade, com o peso gravitacional de um corpo. Porque o peso de um corpo tem a ver com a gravidade, certo? A gravidade da Terra. E a presença desse espírito que se comunica pelo corpo daquele médium, em que ambos tenham a conexão, como ele diz, bastante raro, é possível modificar o peso desse corpo. Uma criança reduzir o peso do corpo do médium ou alguém muito maior aumentar. Isso tudo é muito difícil, porém não impossível. É uma forma de mostrar que a comunicação com o plano espiritual, ela pode acontecer de formas muito diferentes do que nós estamos acostumados. E que depende exatamente da autorização que aquele espírito tem e a capacidade que aquele médium tem de fazer, de imbricar essa mudança. Queres falar alguma coisa, John, então, sobre a transfiguração que nós acabamos de ler? Quero fazer só chamar atenção para uma questão. Aqui, tudo meio junto e misturado, como a gente diz, ele parece um pouco complicado, mas eu vou tentar dar uma simplificada. Nós já estudamos sobre o espírito, ele mesmo se transfigurar para assustar as pessoas, né? Espíritos que se transfiguram da vida adulta para uma vida infantil, ou espíritos que... eu sei que a pessoa tem medo de vampiro, por exemplo, e o espírito consegue, os espíritos brincalhões, que a gente chama de zombeteiros, conseguem se transfigurar, né? E se tornar um ser. Ele não deixou de ser quem ele é, ele simplesmente se transformou, se transfigurou. E isso eu estou falando do espírito, tá? Porque muitos espíritos percebem em nós os nossos medos, ou então, para nos ludibriar verdadeiramente, às vezes fazem, inclusive, transfigurações, imitando aí o nosso mentor espiritual, imitando aí um parente, né, um ente querido que desencarnou. E quando nós temos, principalmente agora esse foco que eu vou colocar aqui, de um médium sem controle da mediunidade, que tenha, digamos, essa quantidade de ectoplasma e goza desse tipo de mediunidade chamada a transfiguração, ele pode também, esse espírito consegue fazer essa transfiguração no corpo encarnado. E a ligação é a mesma da incorporação. O que modifica é realmente o fato da transfiguração. Ele transfigura, ele modifica a face. A fala já é algo conhecido como psicofonia, né? A transfiguração, a gente fala de figura, a gente não fala de fala, porque existe a transfiguração sem necessariamente existir a psicofonia, né? Então, é isso. E outro aspecto importante de lembrar aqui é que muitas vezes nós nos encontramos assistindo filmes, séries, que parecem muito fantástico, assim, é uma fantasia. Mas, o que eu vou trazer aqui como exemplo aqui é Harry Potter. Acredito que a maioria já deve ter conhecido. Harry Potter tem uma poção mágica lá que eles tomam e acabam se transfigurando e se tornam uma outra pessoa. Só que eles fazem no intuito de ludibriar alguém para, digamos assim, alcançar um objetivo. E no mundo espiritual não é diferente. Existe um objetivo. É tão raro encontrar, por quê? Porque quando é uma mediunidade controlada, uma mediunidade séria, não tem a necessidade desse tipo de transfiguração. Portanto, os espíritos sérios que nos acompanham, eles não têm o porquê fazer uma autorização para que isso ocorra. É muito mais fácil encontrar esse tipo de transfiguração em pessoas que têm mediunidade, esse tipo de mediunidade, mas não tem controle, ou seja, ela está com a brecha aberta para que os irmãozinhos brincalhões, os zombeteiros, possam vir brincar de transfiguração, por exemplo. Isso nós encontramos muito, gente,
nas igrejas dos nossos queridos irmãos evangélicos, né? Eu já encontrei isso nas igrejas universais, eu já vi algo muito próximo à transfiguração, o se dobrar, porque são músculos, os nossos músculos, eles se retraem e se ajustam ao espírito. E não o espírito se ajusta ao nosso corpo, nesse caso. É o contrário, né? Então, acho que era isso, mas eu acredito que tenha ajudado um pouquinho. John, você ajudou muito e eu estava aqui ouvindo você e pensando a quanto de informação foi dada a Kardec para ele ter feito um manual tão completo como é esse Livro dos Médiuns. Quando a gente olha o Livro dos Médiuns, começa a estudar, a gente se percebe a gama de informação que ele nos trouxe, desde detalhes mais simples a algo assim que a gente não consegue hoje verificar um momento de transfiguração com tanta riqueza tão frequentemente. Até porque o mundo hoje está enorme e muita coisa não tem necessidade. A espiritualidade não mostra, não tem necessidade de provar mais. Mas acredito que a vida de Kardec não tenha sido fácil, não tenha sido a ponto de muitas vezes ele ser chamado de louco, de charlatão. Pensem a perseguição que ele deve ter vivido. Porque a nossa sociedade costuma classificar e julgar as pessoas muito facilmente. E eu não acredito que aquela época tenha sido qualquer coisa diferente disso. Mas, realmente, ele teve uma habilidade estonteante de classificar, de estruturar todas essas formas e nos deixar esse legado tão maravilhoso que foi o Livro dos Médiuns, sem pensar no Evangelho, no Livro dos Espíritos e toda o céu e o inferno. É tão poderosa a informação que a gente tem que, se você para pensar, ela é assustadora. Bom, vamos dar sequência, né? Porque se a gente começar a pensar para analisar e avaliar a postura de Kardec e quão difícil foi sua trajetória, nós vamos longe, né, John? Quando quiser que eu leia... Eu gostaria que você lesse Invisibilidade enquanto eu tomo uma água, pode ser? Pode. Vamos lá, Invisibilidade. Concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência, maior ou de mesma dimensão, mas não poderia tomar uma menor, a de uma criança, como acabamos de dizer. Neste caso, o corpo real não iria se sobrepor aos limites do corpo aparente. Por isso, não dissemos que o fato tenha se verificado. Quisemos somente mostrar, referindo-nos à teoria do peso específico, que o peso aparente poderia ter diminuído. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade. Mas, se tivesse ocorrido, o fato de não podermos lhe dar uma solução satisfatória não o invalidaria. É preciso não esquecer que estamos no começo desta ciência e que ela está longe de ter dado sua última palavra sobre o aspecto, assim como sobre muitos outros. Além disso tudo, as partes excedentes do corpo poderiam perfeitamente ter se tornado invisíveis. A teoria sobre o fenômeno da invisibilidade decorre naturalmente das explicações precedentes e das que foram dadas a respeito do fenômeno dos transportes, número 96 e seguintes. Bom, o que você me diz aqui, John? Veja,
Como ele teve cuidado, o quão foi farta a análise. Por isso que a filosofia espírita, a doutrina espírita, é considerada uma ciência, porque ele, tal qual um cientista, se teve o cuidado de apontar todas as situações que verificou, elaborar suas teses, suas contrateses e chegar à conclusão. E isso num período muito pequeno de espaço de tempo. Imagine, eu paro às vezes para pensar o quão maravilhoso foi Kardec e a missão que o mestre concedeu. Uma coisa que me chama a atenção aí nesse fato é que quantos de nós aqui já nos deparamos com pessoas falando: ah, não, mas esse tipo de coisa não existe, não está no livro dos médiuns, ou não está em nenhum livro da doutrina. E aqui a própria questão nos aponta que por isso nós dizemos que o fato não tenha sido verificado, né? Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem sua possibilidade nem sua impossibilidade. Mas se tivesse ocorrido, é preciso não esquecer que estamos no começo desta ciência e que ela está longe de ter sua última palavra sobre esse aspecto, assim como sobre muitos outros. Então aqui ele deixa bem claro que isso tudo evolui. Existem coisas que hoje em dia nós temos, mediunidades existentes que não foram registradas no livro dos médiuns, mas com toda certeza aí, nos próximos anos, com a chegada das crianças índimas, cristais aí, a gente pode ter certeza. A codificação jamais será esquecida, mas ela precisa ser complementada. Então não existe a verdade absoluta enquanto existir evolução na Terra. John, você puxou um gancho aqui que é pertinente a gente refletir, porque nós estamos estudando. Quando a gente está estudando, a gente precisa fazer com que cada ponto da leitura abra os nossos horizontes. E eu passo aqui para esse seu alerta a voltar ao momento da chegada de Jesus na Terra. Quando ele começou a fazer suas pregações, como ele foi combatido, que o levou à sua crucificação, e depois da morte dele, o quão difícil foi para os apóstolos, os seus discípulos, seguirem na caminhada, porque não ficou nada escrito. Hoje, a gente questiona muito as teses científicas, se elas não são comprovadas, e só mesmo a comando maior que o cristianismo sobreviveu. E olhe que ele disse: eu não vim... como é que ele disse? Eu não vim negar... Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a guerra. E a gente sempre confundiu isso. A gente sempre não compreendendo, com a nossa interpretação limitada, não teve a magnitude nos nossos olhos dessa visão. E naquele livro que eu ainda estou muito vinculada a ele, Paulo de Tarso, Paulo e Estevão, quando relata as dificuldades que a igreja de Pedro tinha, mesmo com a interpretação dos discípulos, seja de Tiago, seja de Paulo, em fazer ou não o caminho deixado pelo Cristo, e algo que contrariava a conduta de Maomé. Com a chegada de Cristo, ele vem para fazer uma renovação. Então, nos dias de hoje, que nós estamos muito mais acelerados, o mundo corre numa velocidade imensurável, a gente achar que só pode o que está previsto nessas linhas, e sem considerar ainda com todo o processo interpretativo, com toda a linha de tradução, nós temos que nos abrir e reconhecer que novas comunicações mediúnicas e novos caminhos anunciados por Cristo serão
dados pelos médiuns que estão chegando. Não há limites. A conduta precisa ser coerente, questionada, raciocinada, certo? Mas nós precisamos ter o cuidado de compreender e estar aberto para essas novas manifestações. E aqui já tem muito. Mas terminando a invisibilidade, ele fecha com o item 125, alertando que restaria falar do fenômeno singular dos agêneses, que por mais extraordinário que possa parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural que os outros. Mas como já o explicamos na Revista Espírita, de 1859, acreditamos ser inútil reproduzi-lo aqui com detalhes. Diremos somente que é uma variação das aparições tangíveis. É o estado de alguns espíritos que podem se revestir momentaneamente das formas de uma pessoa viva a ponto de produzir uma ilusão perfeita. Do grego, a negação e geinomai, gerar, que não foi gerado. Olha, é exatamente esse alerta que ele faz, né? As variações que podem acontecer nas manifestações do processo mediúnico. Algum comentário, John? Acredito que esse aqui ele responde por si só, né? Ele traz ali só um significado ali do agir. Então, vamos lá. Capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível, certo? E nós temos aqui, nós vamos falar sobre as vestimentas dos espíritos, a formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curativa. Nossa, aqui tem coisa boa, hein? Esse capítulo vai estar bem animado. Vamos falar das vestimentas dos espíritos e a formação espontânea de objetos tangíveis. Quer que eu leia essa? Eu quero, porque a hora que eu falei aqui objetos tangíveis, me lembrei daquelas materializações que nós já ouvimos falar e algumas que ainda estão prontas para serem comprovadas, como é o caso da flor que Divaldo tem na cúpula de vidro. Verdade, vamos lá. Dissemos, bom, eu vou repetir o capítulo aqui. Capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Vestimentas dos espíritos. Formação espontânea de objetos tangíveis. Dissemos que os espíritos se apresentam vestidos com túnicas, com longos tecidos ou mesmo com suas roupas do dia a dia. Os tecidos parecem ser de uso geral no mundo dos espíritos, mas pergunta-se, de onde eles retiram essas vestimentas idênticas às que usamos quando vivos? E com todos os seus acessórios? Certamente não levaram os objetos consigo, pois os objetos reais ainda estão aqui, sob nossos olhos. Então, de onde provêm as coisas que usam no outro mundo? Essa dúvida sempre intrigou, mas, para muitas pessoas, não passava de curiosidade. No entanto, confirmada uma questão de princípio de grande importância, pois sua solução nos colocou na pista de uma lei geral que também se aplicaria em nosso mundo corporal. Outros fatos, porém, vieram a torná-la mais complicada e demonstrar. Continua para aqui, continua, né? Continua para podermos fazer uma abordagem geral. Poder-se-ia explicar a roupa até certo ponto, considerando-a como fazendo parte do indivíduo de alguma forma. O mesmo não acontece com os acessórios, como a tabaqueira de visita à senhora doente, de que fomos no número 116. Observemos a esse respeito que não se tratava de um morto, mas de uma pessoa viva, e que esse senhor, quando chegou em pessoa, trazia uma tabaqueira idêntica. Onde, pois, seu espírito encontrou a que ele portava quando apareceu junto ao leito da doente? Poderíamos citar um grande número de casos em que os espíritos de mortos ou de vivos apareceram com objetos diversos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros e etc.
veio-nos, então, o seguinte pensamento: que os corpos inertes poderiam ter seus análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma quintessência, é isso, né? Quintessenciada que escapa aos nossos sentidos. Essa teoria não era desprovida de verossimilhança, pois era insuficiente para explicar todos os fatos. Havia um, sobretudo, que parecia frustrar todas as interpretações. Até então, não passava de imagens, de visões. Vimos que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea. O corpo sólido desvanece como uma sombra. Este já é um fenômeno bastante extraordinário, mas seria outra coisa ver-se produzir matéria sólida de maneira persistente, como atestam inúmeros fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, do qual falaremos com detalhes num capítulo especial. Todavia, como o fenômeno se liga intimamente ao assunto de que tratamos neste momento, é como é uma de suas aplicações mais positivas, antecipamos a ordem na qual ele viria. Esse tema aqui vai dar uma conversa, mas deixa eu dar boa noite ao Denise, a Ana Oliveira, Marcos, né? Sejam bem-vindos aqui conosco. Bom, essa questão das vestimentas sempre nos chama a atenção. Primeiro, que muitas vezes os filmes que tratam de manifestações sobrenaturais, os nossos filmes de terror, costumam fazer com que os espíritos que são ali representados sejam sempre com aquelas vestimentas esvoaçantes, com aquelas situações todas assim, fluídica. E, ao mesmo tempo, nós verificamos em outras situações, no próprio filme Nosso Lar, eu vou trazer para nós, que temos alguém, Lourenço aqui, boa tarde também, que temos informações de que as pessoas se vestem com roupas claras, alguns com túnicas, outros com roupas normais. E no filme Ghost também nos alerta para diferentes roupas e matérias. E aqui ele fala exatamente que os acessórios poderia ter uma... Quando ele fala quintessenciada, o que é quintessenciada? É requintada, da quintessência, ou seja, aquilo que está num orbe acima. E quando ele fala também da tabaqueira, a tabaqueira é aquele instrumento de porta-tabaco, que era muito utilizada na época e teve uma situação que foi feito referência a ela. Poxa, isso nos mostra que a capacidade dos espíritos, o plano espiritual, é um mundo tal qual o nosso, só muito mais evoluído. A todo tempo a espiritualidade tem nos trazido essa informação. Então, os acessórios que nós temos hoje, teve um determinado momento, eu não me lembro, acho que no estudo do Livro dos Espíritos, que a gente estava conversando exatamente sobre a capacidade de desenvolvimento dos equipamentos tecnológicos atuais vem primeiro desenhado no plano espiritual. E se são desenhados no plano espiritual, eles têm uma densidade capaz de terem objetos, de materializar, e nós é que não temos capacidade de enxergar. Existem muitas... Eu volto a trazer os livros de André Luiz, falando das teleconferências ainda, livros psicografados na década de 50, falando sobre isso, falando sobre ônibus de teletransporte. Então, assim, carros volitórios, exatamente, todas essas informações, é porque a gente não condensa elas para compor o quebra-cabeça do nosso conhecimento. E eu confesso a vocês que eu já perguntei em determinadas situações sobre isso.
E a espiritualidade, em algumas situações, diz: nós temos um plano espiritual, o plano não é, ele até nem usou o plano etéreo, o plano superior, a densidade do plano espiritual nos dá condições muito mais elevadas, a ponto de que os nossos iPhones, os nossos lançamentos de telefone que nós temos hoje, são objetos já extremamente ultrapassados da tecnologia que se tem no plano espiritual, porque senão eles não teriam condição de fazer comunicações e nos dar informações e trazer para a gente materializar e nos despertar essa curiosidade, certo? Eu gosto de trazer nesse aspecto aí, o pessoal que curte aí Star Wars, por exemplo, Lucas, que é o criador aí do Star Wars, do Lucas Filmes, ele diz abertamente, ele sonhou com cada personagem, ele sonhou com cada detalhe do filme, como se ele estivesse participando daquele mundo. E o que ele traz para nós? Ele traz armas de energia, que são os sabres de luz, isso nós encontramos também nos livros de André Luiz. Ele traz as naves e os carros voadores, que são os carros volitórios também encontrados no livro de André Luiz. Eu não estou tirando, tá, a natureza cinematográfica, de forma alguma. Eu estou falando de coisas que muitas vezes nos são mostradas sutilmente, com muito cuidado, né? E para nossa mente, tudo é fantasia. É por isso que é muito fácil encontrar pessoas que falam que os espíritas, ou as pessoas que vivem esse mundo dos espíritos, acabam fantasiando muitas coisas. Por quê? Porque realmente parece fantasia. Ele parece muito fantasioso, comunicação com espíritos, o que é isso, né? Mas sabemos nós que cada um está aí na sua evolução, né? E cabe a nós, como espíritas aqui, continuar a nossa caminhada e orar por essas pessoas que não conseguem visualizar essas coisas. Desculpa. Só para fechar o assunto, a gente precisa ler a literatura espírita prestando atenção nas informações trazidas e a época que é trazida. Veja, mais uma... eu acho assim, eu tenho por André Luiz, e acredito que a grande maioria dos espíritos que tem como objeto de estudo a literatura, ele nos trouxe, naquela época, na década de 50, informações preciosíssimas. Mas nem sempre a gente tem capacidade de compreender e nós reportamos muito a imaginação, achando que isso não é comunicação espiritual e isso é imaginação de quem botou no papel. Mas ele nos relata no livro Obreiros da Vida Eterna as casas transitórias. Vamos parar para pensar, quando a gente fala em acessórios do plano espiritual e de manifestações de espíritos da década de Kardec, do período de Kardec, nós trazendo para as comunicações de Chico, já bem mais evoluído. E ele fala das casas transitórias, que, claro, hoje já devem ter uma evolução diferenciada, mas o que são? São unidades energéticas, está bem claro lá no Obreiros da Vida Eterna. E ele fala da Zenóbia, que é uma coordenadora, fala das energias, do processo de proteção energética contra as falanges trevosas que tentam atacar e obter parte da tecnologia. Então, basta a gente parar um pouquinho para pensar que o plano espiritual tem informações, tem uma evolução que vai aos poucos para nós encarnados, trazendo informações e acesso. É esse o entendimento. Eu não sei se alguém que está conosco aí, hoje nós temos um grupo bem, a Glide Cris também está conosco. Aldenice, uma hora eu quero que a Aldenice venha participar da aula aqui conosco, Aldenice. E também o Marco. Nós vamos começar, logo, logo vamos estruturar para podermos abrir para mais participações. Bom. Acredito que só temos 5 minutos de aula só, gente. Então, acho que dá para ir só esse último item, né?
A escrita, né? Isso. Vamos lá. A escrita direta ou pneumatografia é aquela que se produz espontaneamente, sem auxílio da mão do médium nem do lápis. Basta pegar uma folha de papel em branco, o que se deve fazer tomando todas as precauções necessárias para não ser enganado por alguma fraude. Dobrá-la e colocá-la em um lugar qualquer, numa caixa ou mesmo em cima de um móvel. E, se as condições forem propícias, ao fim de um tempo mais ou menos longo, encontram-se traçados sobre o papel sinais diversos, palavras, frases e mesmo discursos, feitos na maioria das vezes com uma substância acinzentada, análoga ao grafite, outras vezes a lápis vermelho, a tinta comum e até de tinta impressa. Eis o fato em toda a sua simplicidade, cuja reprodução, embora pouco comum, não é tão rara, pois há pessoas que a obtêm com facilidade. Se colocássemos um lápis junto ao papel, pode entender que o espírito se serviria dele para escrever, mas a partir do momento só se tem papel, é evidente que a escrita é feita com uma matéria aí depositada. De onde o espírito retirou essa matéria? Essa é a questão para cuja solução fomos levados pela tabaqueira de que falamos há pouco. Bom, acho que isso vai deixar para nós uma reflexão para a próxima aula, até para a gente analisar sobre isso, certo? Mas o que ele deixa bem claro é que nós não temos... hoje Jesus está... Nosso Jesus, que é o nome do nosso animalzinho querido, está animado. Bom, a capacidade dos espíritos e o desenvolvimento do plano espiritual é muito além da tosquice terrena. Aqui é o momento, por isso que muitas vezes Divaldo, Chico falam, outros médiuns, eu falo desses que têm capacidade de que quem nos ouve possa conferir, de ver que a matéria, a capacidade do espírito de materializar vai muito além da nossa capacidade imaginatória. E tem mais ainda. Por conta de várias desvios de conduta das pessoas, às vezes a gente leva a descrer de manifestações espirituais. Mas ele nos alerta a necessidade da fé, da conduta, da ponderação e da reflexão sobre o mundo que nós nos depararemos quando retornarmos à nossa casa espiritual. Algum comentário, John? Eu acredito, eu fiquei um pouco ansioso para a gente entrar ali mais para frente, porque é muito legal essa próxima parte. Mas acho que essa introdução ali que nós tivemos do item 127 é muito interessante também. Você já resumiu bem também, e vamos deixar aí para as cenas dos próximas aulas para a gente falar sobre isso, porque a pneumatografia é um tema que é pouquíssimo falado, a gente encontra inclusive em poucos lugares, então acredito que a aula que vem promete muito. Tá certo, então. Nós agradecemos a participação de todos, convido-os a participar conosco amanhã no Evangelho, e no dia de hoje eu provoco, vamos ler os livros de André Luiz, que estão disponíveis para todos com uma visão, prestando atenção nos detalhes? É um grande desafio, nós ainda vamos chegar a esse estudo aqui na Casa Espírita Caminho da Nova Era. No que vem, se Deus quiser. Sejam bem-vindos sempre conosco. Um abraço a cada um que aqui esteve, que vai estar ouvindo nosso vídeo da aula de hoje. E até o próximo sábado. Que Deus abençoe, ilumine o lar, o caminho de cada um. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau.